Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente através dessa breve palavra. E como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração? Como que está a construção? Como que está a edificação que Deus lhe deu para construir? A arca que Ele lhe deu? Como que está o coração mediante a isso? Vamos lá, vamos colocar mais um tijolinho, vamos pregar mais um prego, dar mais uma martelada, vamos construir esse propósito junto com o nosso Deus. E para isso vamos ler um texto. E o texto hoje, para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês, capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim com Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. Glória a Deus, irmãos. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela combate justamente os falsos ensinos de falsos mestres que tentavam infiltrar naquela igreja, porque ela se reunia em pequenos grupos. E a carta de Paulo é considerada a magnífica carta, como vem como um guia de fé e prática da conduta do vida do cristão, para que ele possa ali conhecer a salvação que vem por meio da fé em Jesus Cristo. E assim praticar as boas obras. Do capítulo 5 ao 8, mostra a condição da antiga realidade para a nova realidade. E esses versículos que eu li, eles vêm justamente inseridos de uma introdução com 3 perguntas retóricas. Porque Paulo tinha acabado de afirmar que aonde abundou o pecado, superabundaria a graça. A graça seria superabundante. Aonde abundou o pecado, Romanos capítulo 5, versículo 20. Isso poderia dar a entender aos romanos de que, como Deus manifestava sua graça, poderíamos continuar vivendo em pecado. E nós vemos muitos crentes agindo dessa forma, irmão. Vemos muitas pessoas que falam: Deus é bom, vai me perdoar mesmo. E, de fato, Ele é bom, de fato, Ele é misericordioso. Verdadeiramente, Ele é longânimo, muita paciência e muito amor, mas não foi para isso e nem para esse motivo que a graça veio. Eu verdadeiramente creio que a graça ela pode se tornar muito perigosa nesse sentido, o quê? De acomodar o cristão numa vida medíocre. E mediante isso eu quero trazer aqui justamente esses versículos para o nosso contexto. Vamos lá? A palavra fala: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? O que você acha, meu irmão, dessa pergunta? O que você acha, meu irmão? Você acha mesmo que a graça ela vem para esse motivo? Eu creio que não. A liberdade alcançada pela graça, pelo favor imerecido e gratuito de Deus, essa liberdade alcançada, ela vem para um justo modo de viver, para nos tornar justo. E é a fé que nos justifica, a fé em Jesus Cristo. A salvação ela se dá por meio da graça, a liberdade, tudo que nós conquistamos é por meio da graça. Mas como filhos de Deus, nós fomos chamados para viver de modo santo. Sede santo, pois eu sou santo. Eu quero repetir: sede santo, pois eu sou santo. E Jesus Cristo é a expressão perfeita do caráter de Deus, do caráter amoroso do Pai. E quando ele desceu, foi justamente para nos ensinar e para nos dar o exemplo da estatura do varão perfeito. Jesus Cristo é a evolução. Quero ler com vocês um versículo que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que fala justamente o propósito da graça em nossas vidas. Ela diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aqui vem justamente esse propósito, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há obras de antemão, há um propósito definido, estabelecido no céu, irmão, pelo próprio Deus, o autor de todas as coisas, da criação de todas as coisas, para que venhamos justamente a andar nela. E esse caminho é um caminho de evolução, é um caminho aonde nós descobrimos que tudo aquilo que nos parava se torna pequeno, e que o alcançar essa estatura do varão perfeito se torna o nosso objetivo de vida. Porque buscando assim o reino de Deus dentro e a sua justiça, ou seja, justos, justiças, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem um propósito que a graça nos alcançou, e o propósito é para que nós andássemos nas obras de antemão, um propósito estabelecido no céu. Agora, Paulo responde essa própria pergunta, apesar de ser uma pergunta retórica, e uma pergunta retórica é aquela que contém já a resposta. Respostas contidas dentro das próprias perguntas. Perguntas de Deus que revelam sua grandeza. Ele fala, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E o morto, ele não esbanja vontade, né, irmão? Ele não exprime vontade. O morto, ele nem se movimenta naquele sentido. Nós morremos para o pecado. É o que a palavra está dizendo. Logicamente, assim como Jesus Cristo nos ressuscitou para a vida, nós podemos ressuscitar o pecado dentro de nós. Então devemos ter cuidado com isso, não é verdade, irmãos? Devemos ter justamente cuidado com aquilo que nos levou à morte. E se morremos para aquilo, então deixa morto, irmão. Não alimente aquilo que nos levou à morte. Eu quero repetir, não alimente, não dê, força, não alimente aquilo que nos levou à morte, não dê força para que ele venha a ressuscitar dentro de você. Paulo chega a mencionar que o pecado tinha ganhado vida, vontade, tinha ganhado justamente dimensão dentro de nós. Então não devemos alimentar os nossos medos, não devemos alimentar, o nosso desespero, alimentar tudo aquilo que nos levou a uma condição a qual justamente nós morremos, que permaneçamos mortos, mas que possamos viver essa nova realidade. 1 de João, capítulo 3, versículo 3, olha o que o apóstolo João diz, fala assim, e todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Sede santo como eu sou santo. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei, ou seja, um ato de injustiça cometido contra nós e contra os outros. E o amor próprio fala disso, irmão. O amor próprio, nós não nos amamos porque essa cultura de hoje nos traz um empoderamento através do amor próprio. Eu não preciso de ninguém. O amor próprio vem justamente de saber que Deus nos amou. E de mesmo que nós venhamos a eventualmente cometer algum deslize e caiamos, ele não vai mudar esse amor, porque o amor dele é incondicional por nós. E nós fomos chamados a amar dessa maneira os nossos semelhantes e os nossos irmãos, mesmo que eles não concordem com o que nós pensemos, mesmo que eles venham a nos contradizer, mesmo que eles venham a nos ofender, mesmo que eles venham a nos agredir, mesmo que eles venham a nos tirar do sério por algumas vezes, mesmo que eles tentem de todas as maneiras, nós devemos justamente amar, porque essa é a fonte do nosso amor próprio. Nós amamos e cuidamos do nosso corpo, nós amamos e cuidamos da nossa mente, do nosso psicológico, porque Deus nos ama. Essa é a verdadeira fonte do amor próprio, não essa de empoderamento que eu não preciso, eu vou me amar primeiro, essa fonte egoísta, e endônica, que exige, a renúncia até das próprias pessoas para amar a si mesmo. Não, irmão, você pode amar e manter o pensamento das pessoas longe, mas a gente não deve alimentar aquilo que nos levou à morte. Por quê? Porque é uma transgressão e justamente o nosso Jesus morreu por isso, irmão. Olha, ele continua falando, ou acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo?
nos unimos a ele também a sua morte. A terceira pergunta, sobre o batismo. O batismo é o rito de iniciação cristã, que nós mergulhamos, e esse mergulho deve ser contínuo, segundo Ezequiel 47, a qual ele leva, por meio de uma visão, o profeta ao templo de Deus e um rio que corre do templo de Deus. E esse profeta, ele vai mergulhando até perder o controle e viver totalmente pelo Espírito. Primeiro ele entra pelas águas que dão nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos e depois ele se joga completamente no rio de Deus. E quando ele executa esse quarto movimento, ele já não tem mais controle sobre a sua vida. Logicamente, um passo de cada vez, paulatinamente, até que conseguimos entregar, mas o processo de evolução deve ser contínuo. Então, meu irmão, se estamos em união com o próprio Mestre, devemos entender que devemos chegar até a estatura de sermos um, até sermos um só com a sua palavra, até sermos um só com o céu, até sermos um só com aquele que nos amou primeiro, até sermos propriamente essência dele, exalar o perfume de Cristo, exalar os seus atributos, que possam ver em nós Cristo em nós, a esperança da glória. E para isso eu quero ler com vocês um versículo que eu tenho falado muito com vocês, que o Senhor Jesus trouxe justamente aos seus discípulos, a discípulos, irmãos, a discípulos, sabe, João 15 fala da videira verdadeira. Ele fala no versículo 5 que sem ele nós não poderíamos fazer nada. E quem tem caminhado no deserto já constatou isso na vivência de fatos aonde sempre se depararam com círculos repetitivos, tentando fazer na natureza adâmica, na força do próprio braço, algo que até seja bom, algo que até tenha a sua justiça, algo que verdadeiramente pode contribuir com o reino de Deus, mas ainda é na força do próprio braço. Então, o que nós fomos chamados para fazer é pensar e sentir como ele, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. O coração é a central dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pensam e sentem como o nosso próprio Deus. Então, se estamos ou não com o nosso próprio Mestre, seremos um com Ele. Seremos um com Ele, meu irmão. Eu quero repetir, seremos um com Ele. Então, eu estou pregando alguém aqui que não está entendendo o motivo do vento contrário. Eu estou pregando para alguém aqui que não está entendendo a falta de paz no coração. Eu estou pregando para alguém aqui que não está entendendo, às vezes, o motivo da angústia, de acordar angustiado. É para mudar a direção, porque nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Olha, João, do capítulo 15, do versículo 6 ao 8, ele diz o seguinte, irmão: se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Está falando do julgamento, logicamente, irmão. Se alguém não estiver em mim, alguém não estiver. Agora, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseste e vos será feito. Ou seja, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, as palavras do Mestre, irmão, as palavras do próprio Jesus, tudo aquilo que Jesus disse, então, e tudo aquilo que ficou registrado, está registrado, irmão. No versículo 8 fala: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Um discípulo foi chamado para frutificação, irmão. Um discípulo foi chamado para prosperidade. Um discípulo foi chamado para justamente mostrar o que o Pai tem de bom. E para isso precisa estar conectado na videira, que está conectado direto do Pai. Logicamente isso nos dá acesso à força que vem do alto, ao renovo que vem do céu, a tudo aquilo, a todas as suas riquezas gloriosas. Um homem conectado na videira, irmão, uma mulher conectada na videira, minha irmã, ele se torna imparável, incansável e inabalável. Então, agora, se não estiver, já está participando do próprio julgamento, irmão.
Precisamos também falar sobre isso, porque a intenção do Pai é glorificar. E olha, o que vós pedirdes, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus opera em nós tanto querer, tanto como realizar, segundo os seus propósitos. Então aquele querer que te fez chegar até Jesus e que você pede dia e noite, orando em oração, mas com lágrimas, faz parte do propósito. Ele em si não é o propósito, ele é uma consequência do propósito. Qual? A de permanência e até sermos um. E para partir para o final, ele fala no versículo 4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Creio que já disse sobre a questão do morto e a questão de um morto, ele não tem uma própria vontade, mas a decisão de seguir em frente, irmão, ela sempre vai colidir com a morte, sempre vai colidir com a cruz, com a condenação. O nosso pecado já foi condenado na própria carne de Cristo. E se ele já foi condenado, a decisão de seguir em frente, é de parecer começa, é condenar o nosso também. Condenar, irmão, condenar aquela parte ruim nossa, condenar. Todo dentro de nós existe uma guerra. Então a decisão de seguir em frente vai colidir com a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Viver é Cristo, morrer é lucro. E essas palavras começam a fazer total sentido dentro de nós a partir dessa caminhada. E visto que nós não precisamos, porque ele fala, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vida de ressurgimento, de ressurreição. E muitas vezes Deus, ele nos esconde, ele deixa um escolhido de Deus, ele sempre vai passar por períodos de isolamento, por períodos de solidão, e que se tornarão solitude para quê? Para que justamente esse ressurgimento seja glorioso. É Deus amassando o barro, é o carpinteiro lapidando a madeira, dando forma, ou de cadeira, ou de mesa, dando um propósito. É o purificador do ouro e da prata, o Espírito Santo purificando o nosso interior, para que Ele mesmo possa fazer morada em nós. Morte para gerar vida. Morte para gerar vida, uma nova vida. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar, minha irmã, sobre a sua vida. Olha, João 12, versículo 24 fala que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não poderá dar frutos. E ele estava falando justamente da sua crucificação, fazendo uma analogia, exemplificando, trazendo para a nossa vida. Mas eu quero justamente aqui declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre tudo que o Senhor fez, sobre tudo aquilo que Ele fará em nossa vida. Tudo novo se fez. Eu quero repetir para que entre em teu coração. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. O rei chegou, meu irmão, o rei da glória. E quando o rei invade a terra, o amor desce com ele. Quando o amor invade a terra, o amor que vem do céu, tudo se transforma, tudo ele transformou. Tudo ele transformou, tudo novo se fez. E eu quero partir para o final e terminar com você aqui, meu irmão. Terminar com você aqui, minha irmã. Deixando essa palavra para que você guarde em teu coração. Isaías 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não as percebes? Eis que porei um caminho do deserto, e rios no ermo. Irmão, há novidade de vida disponível para mim e para você. E acredite, você amará, nós amaremos essa novidade. Tudo novo se fez pelo poder do nosso Deus. Deixa o velho lá atrás, deixa o que perdido foi lá atrás, não se apegue, esqueça-se. Para-brisa é maior do que retrovisor. O que Deus tem para nós está logo ali na frente. Que Deus abençoe os irmãos. Continue caminhando. Até uma próxima. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.